Então, boa noite, meninas. Muito bem-vindas ao nosso encontro sobre o caminho de Santiago da Compostela. Eu quero hoje compartilhar nesse bate-papo com vocês um pouquinho da minha experiência do caminho de Santiago, que era um sonho, um grande sonho de eu realizar, que eu queria realizar desde a minha adolescência. Então, para quem não sabe, o caminho de Santiago de Compostela é um caminho de peregrinação que é feito principalmente na Espanha, mas ele tem vários caminhos que levam até a cidade de Santiago da Compostela. E tem caminhos também que começam na França, em Portugal, mas todos eles levam a Santiago de Compostela. E por que fazem esse caminho? Porque, segundo contam, o apóstolo de Jesus, Tiago, o maior, eles chamam Tiago maior para diferenciar do outro apóstolo, né? O Tiago menor, que ia evangelizar lá na Espanha. E depois que ele morreu em Jerusalém. O seu corpo foi levado e dizem que o corpo dele está enterrado lá em Santiago de Compostela, onde está a sua tumba. Então, as pessoas fazem esse caminho, que seria o caminho que ele percorreu. O mais tradicional é o caminho francês, que começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, na França. Atravessa os Pirineus, são 800 quilômetros até Santiago de Compostela, que é esse caminho que eu fiz, mas eu fiz ele parcial. Eu comecei na cidade de Burgos até Santiago de Compostela, e todos esses caminhos levam até lá para a gente chegar à Catedral de Compostela, que é onde está a tumba de Tiago. Então, eu quero contar para vocês assim, o meu sonho começou quando eu tinha 16, 17 anos, mais ou menos. Eu li o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, e ele conta sobre a sua história com um pouco de misticismo, né? Eu reli esse livro antes de fazer o caminho, e ele conta sobre o caminho que ele fez em Santiago de Compostela. Então, tem uma parte bem real do trajeto, e tem uma parte um pouco mística, que ele criou uma história em torno desse caminho. E naquela época, é curioso, porque eu achava que ele falava de Santiago, eu achava que ele estava falando do Chile. Eu nem sabia que tinha Santiago lá na Espanha. Então, muita gente, às vezes, faz essa pequena confusão, porque Santiago é a capital do Chile. Mas Santiago de Compostela é uma cidade que tem lá na Espanha. Então, esse caminho é feito lá na Europa. E eu descobri lá nesse caminho que muita gente vem de todos os lugares da Europa, não fazem só os caminhos tradicionais, que são vários, tem o caminho do norte, o caminho inglês, o caminho português, e tem um caminho primitivo. Eu estou, assim, com muita vontade de fazer todos eles agora, se Deus quiser, eu vou fazer nos próximos anos, e meu joelho permitir. Mas eu descobri que muitas pessoas vêm de vários lugares. Tem gente que sai das suas casas na Alemanha, na França, e vem andando pela Europa inteira. Isso é uma tradição lá na Europa. E até de outras cidades da própria Espanha, né? De Madrid, de Varsóvia, de outras cidades da Espanha, e vão até Santiago de Compostela também, com esse mesmo propósito. Então, não precisa seguir somente aqueles caminhos mais tradicionais. E as pessoas vão e fazem esse caminho por diversos motivos, propósitos. Eu inicialmente quis fazer esse caminho por conta desse livro, mas o meu propósito hoje, quando eu quis fazer, foi para buscar ter um momento com Deus, me desligar um pouco da rotina, do dia a dia, dos problemas, não só realizar um sonho de fazer uma coisa diferente. É um desafio de superação, porque você tem que ultrapassar os seus limites físicos. Muita gente não tem esse preparo físico, né? Eu não tinha. Tem gente que já é atleta profissional, então isso não é nada. Mas tem a coisa da superação, mas o meu objetivo principal era entrar em contato com Deus e conhecer aquele caminho que todo mundo que diz que tem um certo misticismo, que ocorrem milagres, né? E será que acontece mesmo? Será que tem mesmo isso? Eu percebi que a maioria das pessoas estão lá, não sabe nem por quê. A maioria das pessoas que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conversar no caminho,
sequer sabiam quem era Santiago ou por que estavam lá. A maioria das pessoas foram com o intuito de fazer uma viagem, conhecer gente nova, um lugar novo. Tem gente que gosta de caminhar, de estar em contato com a natureza. Então, muita gente vai com esse intuito, né, sem nenhuma intenção espiritual, e vai com essa intenção só de fazer uma viagem. E é realmente incrível, independentemente do propósito que você tenha. Porque é uma oportunidade de você entrar em contato com pessoas do mundo inteiro. Tem pessoas do mundo inteiro lá. A gente conhece pessoas de todos os continentes, né? Eu vi pessoas japoneses, coreanos, muita gente de toda a Europa, muitos americanos. Não sei porquê, eu quase não encontrei brasileiro. Mas tem muitos brasileiros que fazem. Eu estou em alguns grupos que eu vejo muita gente que está indo, que vai. Eu acho que não é uma época que os brasileiros gostam de ir, porque é o verão, o caminho é mais cheio, as coisas são mais caras. Foi o período que eu pude ir, por conta de férias escolares, dos filhos, e de férias do trabalho também. Eu gostaria de ter ido em abril, maio, mas não foi possível. E dentro da minha preparação, os primeiros desafios que eu comecei a enfrentar, né, que todo mundo já imagina, é o físico, né? Você começa a treinar e o corpo começa a sentir, né? É uma média, eu fiz 500 quilômetros em 20 dias, então dá uma média de 25 quilômetros, mas eu caminhei dias 17, 18, e teve dias que eu caminhei 31 quilômetros. Foi o máximo que eu fiz. Mas eu cheguei a fazer 31 quilômetros com mochila em sobe e desces de montanhas. Então, assim, no meu começo, eu comecei caminhando 1 hora por dia, porque é o que o tempo permitia, e eu achava que seria quase impossível caminhar todo dia 20 quilômetros. Antes de ir, eu tirei umas férias um dia antes, e eu já estava caminhando 20 quilômetros. Mas a cada vez que eu ia aumentando a quantidade, meu corpo sofria muito. Eu lembro a primeira vez que eu fiz 15 quilômetros, eu saí aqui de casa e fui lá para Ponte JK e voltei. E eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei aqui na minha rua, doía toda a minha alma. E eu pensei, gente, isso não vai dar certo. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Meu corpo doía inteiro. Eu queria era sentar no chão e parar e não ir mais para lugar nenhum. Mas no outro dia eu estava melhor e o corpo vai criando resistência. E no outro dia eu já fiz 16, no outro 17, no outro 18. E antes de ir eu já estava fazendo 20 quilômetros. Mas eu fazia 20 quilômetros sem mochila antes de ir. Então, assim, começar o caminho com mochila ainda era um desafio para mim. E eu descobri, como eu já contei aqui várias vezes, que eu tenho um problema de infância, né, genético no meu joelho, nos dois, que era a condropatia da patela. E aí, como o meu joelho começou a doer muito nos treinos, eu fui investigar para ver se estava tudo ok, se eu ia conseguir fazer esse percurso. E eu descobri que eu estava com uma artrose nos dois joelhos. O médico até olhou para mim, começou a rir e falou assim, não, por que você não vai para a praia descansar? Larga esse negócio de caminhar para lá. Né? Tipo, brincando, mas ele me desestimulou a fazer isso. E por conta disso, meu sonho inicial era fazer o caminho inteiro. Eu tinha decidido fazer só 350 quilômetros a partir de León, o que daria, sei lá, 2 semanas, mais ou menos. E depois eu fiquei assim, porque eu tinha um mês para ir. É difícil a gente conseguir um mês para ir, né? Então, meu primeiro desafio foi isso. Da onde eu começo? Será que meu corpo vai dar conta? Né? Então, meu primeiro dilema foi esse. Eu começo lá da frente, faço só 2 semanas, faço 3, faço 4. Eu podia ter caminhado 28 dias, porque eu tinha 30 dias, mas tenho tempo para ir, chegar lá, você demora 2 dias para ir, 2 para voltar. Então, me sobrariam 28 dias. E eu decidi, depois de muito dilema, eu decidi começar em Burgos, que era 500 quilômetros. Me falaram que de Burgos até León era um trecho de 100 e poucos quilômetros, 150, mais plano.
E então eu teria um tempo para acostumar meu corpo antes de chegar na parte montanhosa. E eu resolvi fazer isso e deixar uma semana para passear lá na Espanha. Eu podia ter feito mais? Podia. Eu fiquei com essa vontade no final, sabe? Tipo, ai, por que eu não comecei em Logronho? Mas eu percebi também no caminho que isso é uma característica minha, né? Eu sou muito indecisa às vezes, e mesmo quando eu tomo uma decisão, depois eu fico sempre pensando, eu deveria ter tomado a outra decisão, né? Mas é uma coisa que eu percebi, que eu já tinha, eu percebi mais ainda isso em mim, e eu trabalhei muito isso no caminho. O primeiro desafio, então, foi físico. Dentro desse processo de preparação, eu estava fazendo um curso de formação em Mindfulness. Por que eu vou falar isso? Porque o caminho, quando eu fiz o caminho, fez muita diferença eu estar praticando. Eu praticamente fiz o caminho todo praticando. Eu comecei a praticar meditação Mindfulness em 2019. E em 2021 eu conheci o CPM, fiz o programa Qualidade de Vida com eles e comecei a fazer a formação de instrutores para o programa Qualidade de Vida de Mindfulness. E eu concluí a formação no fim de semana antes de ir para a Espanha. Então eu fui praticando no meu dia a dia. E isso fez uma diferença absurda no meu caminho. E eu vou explicar por quê durante o trajeto, tá? Porque cada parte aconteceu uma coisa e a minha prática me ajudou a perceber um pouco mais de mim, aprender um pouquinho mais de mim e a curar algumas coisas, né? Por exemplo, a minha ansiedade. Eu sou extremamente ansiosa. Meus primeiros dias eu sofri muito, muito. E não foi pelo físico, foi no mental. Eu percebi o tanto que eu me torturava por muitas coisas desnecessárias, né? Pequenos erros que fazem parte da vida, que todo mundo comete, pequenas coisas que não davam certo, ou escolhas que eu fiz e depois eu me arrependi, e aí eu ficava me massacrando. E quantas vezes você não faz isso também, né? A gente faz isso quase todo dia. De ficar se massacrando por escolhas não tão ideais, por pequenos erros. Eu contei lá no primeiro dia, quando eu cheguei, então eu cheguei de avião em Madrid, e eu tinha que pegar um trem até Burgos. E, gente, o meu segundo desafio era a língua. Eu não sabia falar nada de espanhol, nada. Eu estudei, assim, 1 mês, 2, o básico, que depois chega lá e parece que não serve para nada, porque você não entende direito o que eles falam. Mas eu tive uma grande surpresa. Eu percebi que eu sei falar muito bem inglês. E eu consegui me virar muito bem em inglês com as pessoas que não eram espanholas, porque a maioria dos espanhóis, assim, tirando o pessoal que estava na área de turismo, o pessoal sabia falar inglês, mas os outros não sabiam sempre. Então, com os outros, a gente tinha que treinar aquele portunhol. Mas, então, quando eu cheguei em Madrid, meu primeiro desafio era pegar o trem. E eu tinha até assistido um vídeo, olha, não é que eu não me preparei, não. Eu assisti até um vídeo, como comprar o ticket, como não sei o quê. Cara, eu não conseguia sair do aeroporto para chegar lá na estação. Eu pedi informação, as pessoas falavam e eu não conseguia chegar no lugar. Foi assim, rodei aquele aeroporto, rodei, até eu descobrir, entender que eu tinha que sair do aeroporto, pegar um ônibus para ir até o outro terminal, onde era a estação do trem. Então, assim, eu fiquei rodando ali dentro um tempão, porque eu não lembrava mais do vídeo. Mas, enfim, cheguei lá, na estação do trem. Aí eu comprei o ticket lá para Burgos, bonitinho, apanhei lá na maquininha um tempão também, e fiquei, cara, tu não consegue fazer nada. Eu pensando, tu não consegue fazer nada, todo mundo chega aqui, compra o ticket e você fica aí apanhando, né? Tipo, como é que você não consegue comprar um ticket de trem? Mentira, tinha um monte de gente batendo cabeça lá também, que não sabia, que não entendia, a máquina é super complexa. Era a minha primeira vez e, de repente, eu lembrei que eu podia me dar compaixão. E aí eu falei, tá tudo bem, é a sua primeira vez, você está aprendendo. E aí eu comecei a praticar.
Esse foi o meu primeiro momento que eu comecei a praticar a autocompaixão. Porque eu falei, tem um monte de gente aqui batendo cabeça, pedindo ajuda. Você não tem obrigação de saber. E aí eu comprei o ticket para Burgos, quando eu tentei passar na catraca, o rapaz falou, não, esse ticket não é integrado, né? Eu tinha que comprar outro do metrô. Aí eu voltei para a máquina para tentar comprar o ticket do metrô. Penso o sofrimento que eu já estava aí, já na primeira hora, quando eu cheguei lá em Madrid. Mas fui lá, comprei o ticket, deu certo. Fiquei meia hora na frente da máquina. E aí, para minha surpresa, quando eu estou saindo, um rapaz, eu não lembro de onde que ele era, mas ele me pediu ajuda para comprar o ticket dele. Eu quase comecei a rir. Eu falei, eu mal estou conseguindo para mim. E eu vou ter que te ajudar, ok. Mas eu não sabia dizer não, eu comprei, né? Eu falei, eu vou ajudar ele. E aí eu fui, ajudei ele, fiquei ali um tempo, o cartão dele não passava, e ele botou em dinheiro e demorou um tempo para conseguir, porque o problema era o cartão dele, que não estava dando certo. E aí ele conseguiu comprar. Por conta desse tempo que eu fiquei tentando ajudar ele, eu perdi o trem do metrô. Quando eu cheguei lá, o trem do metrô estava partindo na minha frente, ele saiu. E foi quando eu descobri que o próximo trem demorava um tempinho. E aí o meu tempo começou a apertar para chegar na estação onde eu teria que pegar o trem para Burgos. São duas companhias diferentes. E aí eu entrei dentro do trem, vi que tinha 1 milhão de paradas do trem do metrô. E comecei a olhar para o relógio e falar, danou-se, eu vou perder o trem. E aí eu comecei a conversar com um rapaz que estava atrás, não lembro se eu conversei em espanhol ou em inglês, mas para saber se eu conseguiria chegar a tempo, e ele me olhou com aquela cara do tipo, acho que não. E eu comecei a praticar pela segunda vez. Quer dizer, eu pratiquei muitas vezes, mas esses momentos foram os mais marcantes. Eu comecei a respirar e tentar ficar no momento presente, porque não adiantava eu ficar sofrendo por antecipação. Eu falei, quando eu chegar lá, vejamos o que tem. Para vocês terem ideia do drama, se eu perdesse o trem para Burgos, eu perderia o ticket de 39 euros, acho que era 39 euros, porque não é reembolsável. Então, é um ticket, se você viaja, viaja. Se você não viaja, você perdeu, você tem que comprar outro. Então, eu fui praticando para não entrar em pânico dentro do trem, porque não tinha o que fazer. E quando eu cheguei lá, eu comecei a procurar para onde eu ia, né? Eu não fazia a menor ideia, não conhecia a estação, não sabia para que lado ir. E aí eu vi uma catraca na minha frente, eu passei nessa catraca. Quando eu vi, os trens ficavam do outro lado da catraca e eu não conseguia voltar. E aí eu fui tentando passar num e não tinha ninguém para me dar informação, para me ajudar. E o trem, na hora de partir, estava na hora de partir, não tinha nem um minuto, para vocês terem uma ideia. E aí eu achei um lugar que eu consegui passar. E um guarda estava assim na frente dessa catraca. E eu perguntei para o guarda, mostrando o ticket, falei, qual é o trem, esse trem, onde que está? Porque não dava tempo de eu procurar a plataforma do trem. E aí ele apontou, esse aqui, era bem na minha frente ele estava, o trem. Eu falei, cara, muita sorte. Ele falou, esse aqui, eu saí correndo, não tinha mais ninguém na estação. Já estava todo mundo dentro do trem, inclusive o pessoal confere o ticket da empresa. E aí eu entrei e a porta fechou. Vocês não têm ideia. Eu não consegui comer, eu não consegui comprar uma água, eu não consegui fazer nada, mas eu estava muito aliviada que eu estava dentro do trem. Era um trem que demorava em média 4 horas até Burgos. Eu entrei no banheiro, tentei tirar um pouco das roupas, porque eu estava viajando uma viagem internacional e estava muito calor lá. Então, eu tirei um pouco das roupas, lavei o rosto, escovei o dente, procurei um lugar para comprar água, pegar água dentro do trem, não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Eu tive que ligar os dados móveis do meu celular, porque eu não tinha conseguido comprar um chip ainda. E de repente eu fui olhar o Google Maps, isso já tinha uns 40 minutos de viagem. Eu fui olhar o Google Maps e eu vi que o trem estava indo para um lado diferente da onde eu ia. Olha só. E aí eu olhei para o sinal, assim, estava o nome de uma outra cidade, que não era a cidade que eu ia.
E aí eu falei, uai, o que será que aconteceu? Aí eu resolvi perguntar. Eu, dentro do meu portunhol precário, vi, tinha uma família de espanhóis na minha frente, e eu resolvi perguntar para ele se aquele trem ia para Burgos. E eles começaram a conversar entre eles lá, que eu não conseguia entender. E de repente ele falou: não, o Burgos fica em norte. Eu acho que esse trem não vai para Burgos, não. E eu falei: não é possível que eu entrei no ônibus, no trem errado. Eu falei: não é possível. E ele falou: não é, não é. E nesse mesmo momento o trem parou. E não tinha ninguém no trem da companhia para perguntar. Então eu peguei a mochila, que eu pensei: se o trem partir, pelo menos eu estou com a mochila, né? Eu peguei minha mochila e desci com o intuito de perguntar como é que eu fazia, se era aquele trem, não era, né? Como que eu fazia. Quando eu desci, que eu fui perguntar, não achava ninguém, desci para o guichê da companhia. Quando eu cheguei lá no guichê, a mulher falou: ah, o trem para Burgos passa agora. Aí ela falou: ah, é aqui em cima, é só você ver. Cara, quando eu subi, o trem tinha ido e eu me dei conta que era o trem que eu estava. E o trem foi embora. E não voltava mais. E eu perdi o trem certo por conta de uma informação errada. E aí começou a minha segunda saga da tortura a mim mesma, né? Do tipo, sua burra, por que você saiu do trem? Mas isso durou apenas alguns segundos, eu desci, tentei resolver, conversei com o meu portunhol precário e na busca de uma solução, porque o próximo trem passava só depois de 7 horas, 6 horas depois, e demoraria mais 4 horas de viagem, então eu demoraria ainda umas 10 horas para chegar lá. Aí eu perguntei para ela: eu posso voltar para Madrid e pegar o trem de 2 horas? Porque tinha mais tarde um pouquinho um trem que demorava 2 horas e meia. E ela falou: pode sim, você desce aqui, pega o metrô e vai. Eu falei: ufa, menos mal, né? Eu volto em 40 minutos, pego outro trem, ele vai chegar mais rápido e não vai dar muita diferença, né? Então eu já fui um pouquinho aliviada, me consolei um pouco pelo erro, mas me torturei um pouquinho menos do que da primeira vez, mas eu ainda ficava me torturando, porque aqueles pensamentos ficavam vindo o tempo todo, né? Eu, tipo, caraca, por que tu largou o trem? Por que não sei o quê? Eu percebi o tanto que eu me criticava. E aí eu me dei compaixão de novo, mais uma vez. Eu falei: tá tudo bem, vai dar tudo certo. Só vai demorar um pouquinho mais, mas você tá dando o seu melhor. Eu fiz desse jeito. E aí eu cheguei lá na estação, voltei para Madrid, não era naquela estação que pegava, eu peguei outro ticket, fui para outra estação de trem, do metrô. Aí comprei, cheguei lá e descobri que eu tinha que comprar outro ticket de trem. Aquele estava perdido, eu não ia mais poder aproveitá-lo. Então eu tive que gastar mais 43 euros. E aí veio a terceira parte da tortura, né? Do tipo, por que você largou o trem certo? E eu tô rindo agora, mas na hora eu tava sofrendo muito, porque eu tava com fome, cansada de muitas horas, com sede, extremamente irritada e me xingando até a alma, mas eu me dei compaixão pela 20ª vez. E eu falei: tá tudo bem, é só dinheiro, vai dar tudo certo, que bom que você pode pagar. E aí eu comprei outro ticket, entrei no trem certo e consegui relaxar por algumas horas. Esse foi o meu primeiro grande desafio, porque esse dia foi muito doloroso para mim, muito, muito mesmo. Assim, eu tive que praticar muito a autocompaixão. E quando eu cheguei em Burgos, já estava quase noite, eu ainda tinha que comprar um ticket que eu começava a ver, um chip de telefone, que eu começava a caminhada no dia seguinte. E eu cheguei lá e mal tive tempo para tomar um banho. Eu tive que sair correndo de novo, porque senão o comércio ia fechar. E eu não ia conseguir comprar o chip. E aí eu quase comecei a rir. Eu falei: não é possível, eu vim para relaxar e eu só ando correndo e atrasada. Foi quando eu comecei a rir das coisas que aconteciam errado, porque não era possível. O tempo todo acontecia coisas erradas. E aí eu aprendi a começar a rir das coisas que estavam dando errado.
E aí eu saí para comprar o chip do celular e juntei, passei pela cidade, era uma cidade linda, fui dormir, estava um calor absurdo. Quando eu comecei a planejar a viagem para essa época, eu lembro que estava uma previsão de tempo de 10 a 30 graus, né? Uma média mínima de 10, 30, 30 e pouco. Quando eu cheguei lá, estava fazendo uma máxima de 38 graus. E sei lá, a mínima era de 28, 30. Estava muito quente. Inclusive, à noite estava muito quente. E eu não estava esperando aquele calor todo no início. Eu imaginei que aquele friozinho ali ia ser bom para caminhar. Eu tinha levado muita roupa de manga comprida para evitar o sol. Então, eu não sabia, eu já estava um pouco ansiosa com a questão do calor, né? Eu não estava preparada psicologicamente para aquele calor todo. Mas, enfim, comecei no dia seguinte e eu percebi, deixa eu ver se eu falei tudo aqui sobre a preparação. O físico, teve um desafio assim também da preparação foi de desapego dos filhos, não sei quem é filho, quem é mãe, como é difícil a gente deixar, né? E eu vi o tanto que isso foi importante para eles de gerar uma autonomia, uma independência, deles não terem a mãe perto, não poderem contar comigo. Mas como eu sofri com isso desde antes e os primeiros dias. Eu acho que depois de uns 5 dias que eu estava caminhando, é que eu consegui relaxar e ver que estava tudo bem, que as coisas estavam funcionando e que ia dar tudo certo. Mas meus primeiros dias, eu estava com a mente ainda muito, muito dentro da minha rotina e da minha vida com os meus filhos, né? Eu acho que é muita coisa de mãe. Então, meu pensamento passava muito tempo do meu dia preocupada com eles, muito. Então, eu acho que, assim, para quem é mãe, é um dos maiores desafios é a gente desapegar e acreditar que eles podem ficar, porque eu já tinha feito pequenas viagens, mas eram 30 dias, quer dizer, eram mais de 30 dias, né, no total. Eu nunca tinha passado tanto tempo longe deles, sem saber se ia dar tudo certo. Então, esse acho que foi um segundo maior desafio, foi esse desapego. E eu tive que praticar muito também. Porque cada vez que eu percebia os pensamentos, eu voltava para o presente. Porque não adiantava ficar preocupada com eles, né? Eu tinha deixado tudo preparado, aquela preocupação era importante para eu deixar tudo preparado. Mas lá na hora do caminhar, não adiantava eu ficar com a mente em casa, né? Preocupada com a escola, com como ir, o que se comeu, se está bem, se não está. Eu tinha que voltar para o presente. Então, eu pratiquei muito nesse sentido de perceber os meus pensamentos e cada vez que eu percebia, eu me acolhia e voltava, escolhia voltar para o presente, de estar ali, né? Então, assim, estar ali no caminho integralmente demorou um tempo. E eu percebi, assim, como a gente é consumida pela nossa rotina, os pensamentos da gente são consumidos pela nossa rotina, pelos nossos problemas, pelo nosso dia a dia e pelo ambiente, né? Quando a gente tem um ambiente tóxico, sobrecarregado, ou com pessoas tóxicas, ou com muita tarefa, os nossos pensamentos ficam sobrecarregados e isso afeta todo o resto. Porque eu percebi que muito da minha ansiedade era isso. Por mais que a gente pratique, tente ficar aqui no presente, não se estressar tanto e tal, uma rotina sobrecarregada e um ambiente assim sobrecarregado, é quase impossível a gente ficar com um pensamento calmo, né? Eu percebi isso, é quase impossível. Eu demorei um tempo, assim, meio que tipo para desintoxicar desse estresse da vida diária, da nossa rotina normal. Mas depois de alguns dias aconteceu uma coisa quase que mágica. Parece que você sai do planeta, gente. É assim, a sensação que eu tinha é que eu estava fora desse planeta. Parece que você está vivendo
um conto de fadas, parece que você entrou dentro de um filme, e eu não lembrava nem que eu tinha filho mais. Essa parte dá para cortar, né? Mas é isso, eu não lembrava mais nada. Você perguntar, olha, eu esqueci as contas para pagar, eu esqueci da rotina de casa. A única coisa que eu pensava no meu dia a dia era quantos quilômetros eu ia andar no dia seguinte, onde que eu ia dormir, o que eu ia comer no café, no almoço, na janta, e onde que a gente ia dormir, se ia dormir bem, não ia lavar a roupa no final do dia, porque até falaram assim, ah, é bom aqui que não tem rotina. Mentira, a gente tem uma rotina, a gente anda o dia inteiro. E no final do dia você lava a sua roupa, né? Chega no lugar, lava a roupa e tal, dá uma descansada, lê um livro, conversa com as pessoas, janta e se prepara para dormir, descansar para o outro dia. Então acaba que depois você entra numa certa rotina, né? Que varia um pouco dos dias por dia, porque cada dia você está numa cidade nova, você cada dia conhece pessoas novas. E então, assim, é uma rotina gostosa, mas tem uma rotina também. E aí eu saí meio que desse planeta, assim, parecia que eu estava em outra dimensão. É outra dimensão. Os pensamentos vão para outro lugar. É inexplicável. E tem uma coisa meio mágica, porque os lugares são meio mágicos. São, a maioria dos lugares que a gente passa são cidades bem pequenininhas, assim, que não tem nada. Muitas vezes você chega nos lugares e não tem nada para fazer, nada. Você às vezes pode dar uma volta na cidade, em 5 minutos você foi e voltou, mas gente, chega tão cansado que a maioria das vezes não dá vontade de fazer nada, nem de andar, nem de conhecer nada. Você só quer ficar ali onde você está hospedado, descansando e ficar, né? Então, assim, eu percebi nesses primeiros dias que o maior desafio, na verdade, não era nem físico, era emocional. Porque se você parar para pensar, os medos, né? Tinha muitos medos. Que nem a Carol perguntou no início, ah, é seguro? Você não teve medo? Eu tive medo, muitas vezes. Eu tive medo mesmo antes de ir. E o medo até é importante para a gente se preparar, para a gente evitar, né, situações de maior risco. Teve um momento lá que eu descobri que eu já tinha ouvido falar aqui no Brasil, mas aí quando eu cheguei lá, não sei se foi na terceira cidade ou a segunda ou terceira, eles me falaram no albergue sobre uma central de segurança que tem um número de emergência, tem um aplicativo que você se cadastra e a polícia de lá pode te acompanhar. Então, se você fica muito tempo parado num determinado local, né? Então, existe um número de segurança lá. Aí eu vi aquilo e eu falei assim, bem, se existe um canal para você ligar para a polícia em caso de emergência, é porque existe perigo, né? É óbvio que existe algum perigo. Eu não ouvi falar de nenhuma situação de que aconteceu nada no caminho real. Mas risco sempre tem. Tem pessoas lá do mundo inteiro. Eu senti medo antes. Quando eu estava no caminho, eu não senti medo em momento algum. Eu passei muitos dias sozinha, por longos períodos no caminho, né? Tem uns trechos ali no início de Burgos que eu passei algumas horas sozinha. Não é o tempo todo, porque volta e meia passa alguém por você, você passa por alguém vem, né? Os peregrinos que também estão caminhando. Mas teve muitos momentos que eu me vi no meio do nada, sozinha. E eu não fiquei com medo. Eu não sei se é uma coisa assim eu já estar conectada com o caminho, se tem alguma coisa de espiritual também. É uma coisa meio mágica, sabe? Eu não senti medo. Quando eu estava lá, é fácil. Tem lugar para lavar roupa em todos os lugares, eles têm uma estrutura violenta lá. Então, assim, tem lugar para você ficar em todas as cidades.
de todos os tipos, tem albergues públicos, privados, tem hotel. Tem cidade que não tem, assim, muito hotel muito chique, né? São cidades pequenas, mas tem tudo. Eles sempre têm máquina de lavar, a maioria, talvez em alguns albergues públicos não tenham, porque eu não fiquei muito em albergue público, eu fiquei um dia só. Mas mesmo assim eles tinham. Você paga uma taxazinha, normalmente a gente juntava, e você faz amizade com as outras pessoas, a gente já lavava as roupas juntos e pagava uma lavada só. Então, variava de 3 a 6 euros, mais ou menos, para lavar e secar. Nos primeiros dias eu não precisei, eu lavava a minha roupa que eu usei mesmo na mão e botava para secar, estava muito calor, secava muito rápido. E depois, quando peguei os dias mais de frio, aí eu já botava para lavar e secar. E quando tinha mais coisa, né, a gente já lavava e secava. Mas tem lavador e secador em quase todos. Eu levei até um pouquinho de sabão, assim, preocupada. Vai, nos primeiros dias eu não acho onde lavar sabão para lavar a roupa, mas tem tudo. Eles têm mercadinhos que tem tudo que você precisa para tudo no caminho. E essas máquinas lá, você põe o dinheiro, ela já tem o sabão já automático. Você não precisa nem botar sabão nem nada lá. Ela é toda automática. Você só põe o dinheiro nela. É muito legal. Você põe o dinheiro na máquina e ela lava, põe sabão, faz tudo, sai tudo pronto. Então não precisa nada. Você não precisa se preocupar com nada. Os albergues ficam públicos, começam a partir de 6 euros. É bem barato, né? Claro, os quartos compartilhados, você tem cama de beliche, sem lençol, sem nada, esses mais baratos. Às vezes eles dão só um negocinho descartável para proteger, assim, para higiene. E aí você dorme no seu saco de dormir. E tem até 20, 25 euros, tem quartos privados, você pode... A média que eu paguei foi 12 a 15 euros numa cama, num albergue privado, que muitas vezes tem lençol, então você pode dormir um pouquinho mais de conforto. Então, tem tudo, tem tudo. Vai falar assim, em termos de segurança, né, de assalto, coisa, não tem perigo nenhum. Eles disseram, eu vi de alguns peregrinos, que eles alertam que quando você está chegando ou saindo de uma cidade grande, que tem um pouquinho mais de perigo, que você não faça isso sozinha ou de noite. Como eu fui no verão, o sol estava se pondo por volta de 10h30 da noite. Então, eu nunca andei no escuro sozinha, nunca. Teve um dia que eu saí, alguns dias que eu saí para caminhar de manhã, antes do sol nascer, mas o sol já estava começando a vir, então já estava um pouco escuro, mas já estava começando a clarear, e eu saí seguindo outros peregrinos, eu não saí sozinha, de manhã bem cedo, né, antes do sol nascer, até porque eu não enxergo direito, eu fiquei com medo de perder as setas. Tem perigo de se perder? Tem, mas assim, é muito difícil, porque é bem sinalizado, tem umas setas amarelas o tempo todo, em todo lugar, os lugares mais fáceis de se perder dentro das cidades grandes, porque daí tem um monte de informação, e às vezes a gente se perde, mas as pessoas informam, muitas vezes eles veem que você peregrino está fora do caminho e falam, não é para cá não, eu mesmo mando você para o caminho. E tem muitos aplicativos também, que tem um caminho lá e você pode se orientar pelo aplicativo. O aplicativo mostra certinho, que nem um GPS lá, o Google Maps, mas é um aplicativo que mostra o caminho de peregrinação. Então, é muito difícil se perder. Depois de um determinado ponto ali, de León, que é 350 quilômetros, tem muito peregrino. Assim, é difícil até ficar sozinha. É muito peregrino no caminho, então é difícil de se perder, porque você sempre vai ter alguém para seguir, para acompanhar, e é difícil acontecer alguma coisa, porque você está com muita gente. É perigoso em relação a bicho? Acho que não. Eu vi cobra, mas eu vi 2 cobras mortas e uma viva que saiu correndo, morrendo de medo, né? Eu estava de bota. Eu acho que dificilmente ali no caminho vai ter uma cobra que vai atacar você de dia, né? Mas pode acontecer. Não ouvi nenhuma história de ataque de cobra, de bicho, de nada, não. Acho que de bicho é muito pouco provável.
pelo menos assim, o caminho que eu fiz a partir das Mesetas é um caminho bem plano, é assim, uma planície. Quem viu as fotos, é muita plantação, é uma região de plantação, a maioria de trigo. É lindo, sim. Eu fui privilegiada de pegar ali no final da primavera. Eu peguei muito sol. É ruim pegar o sol, porque tem um calor, né? Aquele soléu. Mas tem uma vantagem, né? Eu tirei fotos magníficas. Se eu tivesse ido em abril, que chovia muito, ia nublado, não teriam ficado tão lindas. Eu percebo assim que minhas fotos ficaram muito lindas em relação a muitas pessoas que postam por conta disso. Porque eu peguei praticamente só sol, né? Eu peguei chuva pouquíssimos dias. Os dias que choveu eu estava ou no horário do almoço ou à madrugada. Eu dei muita sorte. Eu não peguei chuva praticamente zero. Teve um dia que eu usei a capa por prevenção, acabou não chovendo. E um dia que eu usei a capa porque eu peguei o finalzinho da chuva. Choveu na hora do almoço, a gente saiu do restaurante, ainda estava chovendo um pouco. E aí eu fiquei com a capa, que eu fiz até um vídeo lá, que eu estava no meio da chuva. Mas foi legal para valer a pena o peso que eu estava carregando na capa. Eu queria usar a capa. Mas eu peguei quase nada de chuva. Tem algumas épocas, tipo abril, que eles dizem que chove muito, é bem mais frio. Então, não sei se dá para tirar fotos tão lindas que eu tirei. Eu fui privilegiada por isso. Deixa eu abrir. Eu vou abrir um pouquinho aqui para você. Tudo bem, Sueli, não tem problema não. Se você quiser mandar alguma outra pergunta. Carol, anda sozinho. Aparece alguém estranho? Aparece, Carol. Tem gente estranha o tempo todo. É a melhor coisa para fazer amizade. Vou falar, vai. O povo fala assim, ai, queria ir com um amigo. Né? Eu vi muita gente falando, não, eu vou procurar uma amiga para ir. Eu, se eu fosse você, iria sozinha. Por quê? Porque eu já fui para a Europa com uma pessoa junto, né? Com namorado e tal. E você, quando está acompanhado, por exemplo, eu encontrei um primo lá em Barcelona. Quando você está acompanhado, principalmente com uma pessoa que fala a sua língua, você não conhece muitas pessoas, né? Pode acontecer, mas é muito mais difícil. Se você estiver sozinha, você naturalmente vai conversar com todo mundo. E esse foi um dos principais aprendizados que eu tirei do caminho, né? Porque eu queria ficar sozinha, eu queria fazer uma parte sozinha e tal. Mas eu percebi o tanto que a gente necessita de relacionamento das pessoas, né? E, então, naturalmente, as pessoas que estão sozinhas, elas vão se conectando umas com as outras, né? Eu passava muito tempo sozinha e, de repente, eu vi uma mulher andando sozinha e eu vi muitas mulheres andando sozinhas, muitas, de todas as idades. A Marcha mesmo, que virou a minha amiga e irmã lá do caminho, aquela loirinha linda, ela tem 29 anos e estava fazendo o caminho sozinha desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Ela estava sozinha quando eu encontrei com ela em León, porque ela parou 3 dias para descansar em León. Ela estava muito cansada fisicamente, tinha tido muito problema com as bolhas, né, os calos nos pés, e ela resolveu descansar 3 dias em León. Então, ela se perdeu do grupo que ela tinha conhecido lá no início. E aí, quando eu encontrei com ela, ela estava sozinha. Mas eu encontrei muitas mulheres que foram para o caminho sozinhas e que estavam sozinhas, de todas as idades. Então, assim, é uma coisa natural para eles. Eu até fiz um vídeo para falar sobre isso. Por que a gente tem tanto medo, né? Eu lembro que quando eu fui morar na Asa Sul, aqui em Brasília, um bairro aqui de Brasília, minha filha tinha em torno de 9 anos. Eu moro em casa de condomínio, né? Então, aqui eu tenho uma sensação de segurança um pouquinho maior. E lá era um prédio. E tinha que descer com o cachorro, né? E tal. E é uma área aberta, não tem segurança. Você desce, você está na rua. E aí eu ficava pensando muito nisso. Será que é seguro deixar ela sair, descer sozinha com o cachorro? E aí uma vez eu lembro que eu estava morando lá e eu soube de uma história que uma menina,
que estava saindo da faculdade, que ficava ali na parte das 900, é uma área mais comercial, que tem faculdades, escolas. Estava descendo da faculdade à noite para ir para o ponto de ônibus, né? Ela atravessa umas 2 quadras residenciais e ela foi atacada e estuprada no meio de uma quadra residencial como aquela que eu morava. O cara pegou ela, agarrou e transou com ela numa árvore, encostado numa árvore no meio da quadra. Inclusive, ela gritou, chamou socorro e demorou para chegar ao socorro, ele já tinha conseguido estuprar ela. E ali, pertinho de onde eu morava. E aí eu lembrei desse episódio, eu falei assim, por que a gente tem tanto medo? Porque, assim, risco de ser atacada? Tem. Acho que talvez mais aqui no Brasil do que lá. A gente tem risco de ser atacada a qualquer momento. Não importa onde a gente esteja. Por ser mulher, né? E machismo, agressão, isso tem em todo mundo. Mas eu acho que, infelizmente, no Brasil ainda é pior do que em alguns outros países. Então, a gente tem esse medo, carrega esse medo de tanto ver histórias como essa. A gente vê muitas histórias, a gente vê muito caso de violência. Toda hora a gente vê notícia de algum parente, algum amigo, ou noticiário de alguém que foi agredido, violentado. Mas se você parar para pensar, a maioria das violências acontecem perto da gente, né? Com a família, com amigos, em áreas que a gente está acostumado a ir. Essas violências viajando em outros lugares assim são muito mais difíceis de acontecer. E lá eles têm um monitoramento assim bem grande. Então eu acho que assim, risco tem, sempre vai ter. É que nem eu dizia para minha filha, né, que a gente acaba colocando muito medo nos filhos para proteger e depois a gente põe os traumas lá, que é esses medos que a gente carrega a vida toda. Risco tem risco. Eu vou para o trabalho de carro, eu tenho risco de sofrer um acidente e nem chegar no trabalho hoje. Se você parar para pensar, cada vez que eu entro dentro do avião, tem um risco dele cair. Então, o risco sempre tem. Se a gente for parar para pensar nos riscos, a gente não vive, a gente não vai trabalhar, a gente não acorda, não levanta, não faz nada. Né? A gente não se relaciona, porque tem risco do relacionamento não dar certo, de acabar. Então, não casa porque tem risco de separar, né? Então, a vida por si só é um risco. Eu acho que esse risco lá é irrelevante para definir se você vai ou não vai. Eu me senti muito segura, talvez até mais do que aqui na cidade que eu estou acostumada. A gente tem uma sensação de insegurança com o desconhecido, né? Então, por exemplo, hoje, se eu fosse, eu teria até menos medo do que a primeira vez, porque agora já é uma coisa mais familiar para mim. Mas mesmo assim eu não senti medo. Eu lembro que teve um dia que eu estava caminhando muito, com muitos trechos depois que eu fiz amizade com a Marcia, e tinha um outro americano também indo com a gente. E teve muitos trechos que a gente foi junto, né? E teve um dia que tinha 2 opções de caminho. Em alguns momentos acontece isso, você pode escolher 2 caminhos, né, que vão depois chegar no mesmo lugar. Mas nesse dia eu lembro que tinha uma plaquinha assim, dizendo o caminho bonito e o caminho curto. E a Marcia estava sentindo muita dor no pé por conta das bolhas e ela queria ir pelo caminho curto, porque estava sendo muito doloroso para ela naquele dia. E eu queria ir pelo caminho, por incrível que pareça, eu queria ir pelo caminho bonito. E eu lembro que o Kit foi com ela pelo caminho curto para dar apoio para ela, se ela precisasse, porque ela estava machucada. E eu fui pelo caminho bonito sozinha. Só que o caminho bonito era no meio das plantações, passava pelo meio de nada e não tinha ninguém nesse dia. Eu lembro que passaram poucas pessoas por mim, e como eu andava no ritmo um pouquinho mais devagar, normalmente as pessoas passavam por mim mesmo, eu não passava por ninguém quase. E alguns ciclistas. Passei por dois vilarejos que pareciam cidades fantasmas. Eles dormem até muito mais tarde lá, acho que não sei por conta do fuso horário, da questão do sol se por tarde, e eles têm uma siesta tarde.
Então, se você chega nas cidades até 10, 11 horas da manhã, parecem cidades fantasmas. Você não vê ninguém na rua, não vê nada aberto, comércio. É muito engraçado. E aí, eu lembro que eu passei nesses 2 vilarejos, eram vilarejos bem pequenos e não tinha ninguém. Eu quase até peguei o caminho errado, porque às vezes eu me distraía tirando foto, ouvindo música e não via setas. Mas eu percebi logo, eu voltei, porque quando eu andava um pouquinho, não via seta, eu já voltava. Eu falava, acho que eu peguei o caminho errado. Eu não estava seguindo nem aplicativo, nem nada. Eu estava indo muito pela fé e pela minha intuição, né? Eles falam assim, siga o seu coração, siga o seu coração. Então, nesse dia eu percebi isso, assim, que eu não senti medo de nada. Medo nem um pouco. Eu estava lá no meio, aliás, eu estava gostando. Eu percebi isso, que eu comecei a gostar de estar sozinha, eu gostava de estar no meio do nada sozinha. Eram os meus momentos comigo, que eu estava curtindo muito estar comigo. E eu percebi o tanto que era bom, porque eu podia ficar o tempo que eu quisesse ali. Eu podia parar e tirar quantas fotos eu quisesse. Você já fez uma viagem com alguém que a pessoa fica incomodada porque você quer tirar um monte de foto? Ou porque a pessoa está com pressa? Ou porque ela quer ir devagar? Quando você está com alguém, né, você tem que meio que ajustar o ritmo com a pessoa. Né? Ou você vai ter que andar um pouco mais rápido, ou um pouco mais devagar. E quando você está sozinho, você vai no seu ritmo. Você não precisa combinar nada com ninguém, entendeu? Você para quantas vezes você quiser, sem dar satisfação para ninguém. Então, assim, eu curti esse estar sozinha. Eu curti conhecer pessoas diferentes e treinar o meu inglês, que eu achava que eu não conseguia falar. E eu me surpreendi comigo, porque eu conversei em inglês com todo mundo sobre todos os assuntos. Às vezes eu tinha um pouquinho de dificuldade, porque você conhece pessoas de várias origens. Então teve um dia que eu conheci um pessoal da Nova Zelândia. Eles têm um sotaque muito difícil de inglês. Eu já tinha ouvido falar nisso, mas é uma missão quase impossível de entender eles. Mas foi uma experiência. Eu ficava lá prestando atenção, tentando entender. Eu lembro, até revi meu diário agora aqui, que eu fiz as anotações do caminho. Eu falei, acho que uns dias depois, eu falei assim: ai, eu tô cansada de pensar em espanhol e inglês. Porque depois dos primeiros dias, né, o nosso cérebro tem que ficar ali o tempo todo com muita atenção para poder entender em outra língua. Então eu percebi que depois do dia eu estava com a mente cansada de tanto ter que pensar. Mas depois foi se tornando até natural. Eu já estava sonhando em inglês, eu já caminhava sozinha falando inglês. Foi muito legal isso, assim, 20 dias, né? Eu falando inglês praticamente, eu não encontrei quase ninguém espanhol no caminho, pouquíssimas pessoas. Então, assim, chegou um momento que eu já estava sonhando em inglês, eu estava falando sozinha em inglês. E eu já fazia ligação para resolver os negócios, né? Falava inglês, até espanhol, que eu não sabia nada. Eu falava portunhol no telefone. E aconteceram as cenas, assim, umas situações bem engraçadas com a história da língua, né? Dos desentendimentos. Teve muita coisa engraçada. Do tipo, virei até tradutora, porque parece que tá difícil para você, mas tá pior ainda para outros, porque eu ainda falava português, que é um pouquinho parecido às vezes, né? Mas a gente ficou uma vez num albergue, eu e a Márcia, conhecemos umas mulheres da Hungria que estavam caminhando sozinhas. E elas não falavam nada de espanhol. E falavam inglês assim, mais ou menos. E aí elas queriam enviar a mochila pelo transporte. Tem um transporte que você pode contratar para enviar a mochila de uma cidade para outra, se você não quiser carregar o peso, tá vendo? Então, se você nem quiser carregar a mochila, não precisa. Você paga uma taxa de 4 ou 5 euros, dependendo da empresa, você põe o dinheiro dentro do envelope e diz para onde você vai e amarra na mochila e eles buscam lá no albergue para você e deixam no seu outro local que você vai se hospedar. Só que você tem que ligar para eles para avisar, olha, deixei a mochila aqui. E eles normalmente não falam espanhol. E aí essa mulher da Hungria pediu para eu ligar e reservar o transporte para ela, porque ela não falava nada espanhol e quando ela tinha que fazer isso era uma dificuldade. E aí eu lembro que eu liguei, reservei para ela. Nesse dia eu também enviei a minha mochila no transporte.
E aconteceu um negócio muito engraçado, porque no meio do caminho, depois que a gente saiu dessa cidade, eu e a Márcia decidimos ir para um caminho diferente. A gente ia para o caminho de Samos, a cidade de Samos. A gente tinha reservado o albergue lá, e eu tinha mandado minha mochila para lá. E a gente descobriu que o outro caminho era mais curto, 7 quilômetros. E a gente decidiu ir pelo caminho mais curto, só que eu tinha que pedir para mandar minha mochila para outro lugar e tinha que cancelar a reserva do albergue e reservar outro, né? Que a gente já tinha reservado um. E aí a gente conseguiu fazer tudo isso, liguei lá, foi maior multa para falar em portunhol, para o cara, olha, minha mochila, manda para tal, não sei o quê. E a gente mudou o caminho. Adivinha o que aconteceu? Quando a gente chegou no final desse dia, que a gente chegou quase à noite nessa cidade que a gente tinha mudado o trajeto, chamava Pintim, o nome dessa cidade. Esse caminho era praticamente zero de pessoas. Eu lembro que passaram por a gente alguns ciclistas, mas peregrinos mesmo não passou quase ninguém. A gente fez o caminho praticamente sozinha. E era um dia que a gente podia ter medo, viu? Porque a gente saiu praticamente do caminho tradicional e passamos por lugares completamente isolados, só nós duas. Mas foi um dos dias mais legais que a gente teve. E era só montanha. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia se ria ou se chorava, porque a gente pegou um caminho mais curto, mas era só subida e descida, mas muito íngreme. Então, assim, para a Marcha foi um grande desafio, porque ela estava com a mochila, ela me deu um exemplo de força e coragem e superação, assim, incrível. É uma menina incrível. Ela caminhou os 800 quilômetros com a mochila todos os dias. Ela não abriu mão de carregar a mochila nenhum dia, sequer. Era, tipo, meta dela, né? Então, nesse dia, a gente pegou as maiores subidas e descidas do caminho, e foi o caminho que a gente mais se divertiu de todos. Só que quando a gente chegou lá em Pintim, a mochila que estava lá não era minha, era da Hungria, da húngara. A mulher da Hungria estava com a mochila lá, e a minha tinha ficado em Samos. E aí eu falei, danou-se, não tem mochila, mas eu ria. Eu não sei se é um pouco da serotonina, né, endorfina que libera lá depois de você andar 28 quilômetros, subindo e descendo, mas eu não consegui parar de rir. E aí eu liguei lá, eu lembro que eu liguei para o rapaz do transporte, né, para avisar que ele tinha trocado as mochilas e que a mochila que estava lá não era minha, era da outra. E aí eu lembro que eu me ensaiei para falar com ele, eu falei, e aí ele começou a responder, e eu não entendia nada. E aí eu falei, agora? Aí eu falei assim, um momento. Aí eu botei no Viva Voz, chamei a moça que atendeu a gente no albergue e falei de novo, para repetir, repete, por favor. Aí a mulher ouviu. Aí eu falei, fala com ele, por favor. Porque era assim, gente, tinha os desafios que a gente tinha que improvisar. Não dava para fazer mímica por telefone. Aí eu pegava e chamava alguém para falar com ele. Eu falei, explica para ele, para eu saber o que ele estava respondendo. Aí ela me explicou, ele vai trazer, ele vai dar um jeito. Porque ele começava a falar um monte de coisa e eu não sabia se ele ia trazer um mochila ou não. No final, lá parecia tudo muito longe, mas era tudo muito perto, era outra cidade não. A gente anda 20, imagina, você anda 25 quilômetros, você passa por 3 cidades. As cidades são todas umas muito próximas das outras. Então é longe para quem está andando, a gente demora o dia inteiro para chegar. Mas de carro, eles faziam isso em 15, 20 minutos. É como eu ir daqui para o meu trabalho, né? Eu vou em 15 minutos. Se eu fosse andando, eu ia levar metade do dia. Então, em menos de 40 minutos, ele trouxe minha mochila e levou a mochila dela, deu para eu tomar banho. Eu tomei banho enquanto isso e fiz uma massagem dos pés, que é a foto que eu botei lá no último Reels, que eu tô morrendo de rir, porque a gente parou, eu falei, eu mereço uma cerveja, né? Eu tomei uma cerveja, comemos uma comida maravilhosa, esse dia eu comi até acabar,
e fiz uma massagem. Tem umas maquininhas lá que você põe as moedas de euro e elas fazem massagens. Eu acho que esse foi o dia mais feliz da minha vida. Depois de andar 28 quilômetros, botar os pezinhos naquela máquina, foi uma experiência incrível. Mas eu lembro que eu falava assim, eu aprendi no caminho que todo dia era a melhor experiência de todas. Por quê? Porque você está tão cansado, você está com tanta fome, você está tão, assim, vivendo uma superação a cada momento, que quando você deita na cama, não importa qual cama, ela é sempre a melhor cama de todas. Eu falava, gente, essa é a melhor cama do mundo. E aí a gente ia jantar lá depois do dia inteiro. Sabe o que acontece? A gente chegava no meio da tarde, a maioria das vezes, né? Às vezes eu chegava quase à noite, mas quando a gente chegava no meio da tarde na cidade final, eles estavam na siesta, então normalmente não tinha o que comer. Você tá doida para almoçar e não tinha comida. Você tinha que fazer um lanchinho e esperar a janta, que era a partir das 7 da noite. Então, quando eu chegava na hora da janta, eu estava com tanta fome que não importa o que eles serviam, eu estava achando sempre a melhor comida do mundo. E eu falava, gente, aqui tem as melhores comidas do mundo. Mas não era. É porque você está ali dentro de uma situação, você não tem muito o que escolher, então tudo vira maravilhoso, né? Você está com fome, você não tem muita opção, não tem vários restaurantes. Então eu percebi isso, que essa nossa vida de eu tenho muitas coisas, muitas opções, e a gente para de dar valor, né, para pequenas coisas. A gente começa a olhar para o prato chique ali, ou pratos melhor, e deixa de apreciar aquele prato que está ali, né? Então a gente tinha assim, jantar no albergue. Era um evento aquilo lá, eles faziam a comida, virava um evento, e você conhecia várias pessoas lá, ouvia histórias, contava a sua. E uma coisa que me surpreendeu muito lá é o quanto eles fazem festa em saber que a gente é brasileiro. Eu não sei se com os brasileiros homens isso acontece, mas comigo acontecia. Toda vez que eu me apresentava, eu falava assim, quase 100% das vezes, juro. Eu falava, eu sou brasileira. Eu falava, I'm from Brazil. Era uma festa, as pessoas ficavam, uau, Brasil, Brasil! Então, assim, nós somos muito bem conhecidos lá fora, assim, pela nossa alegria, pela nossa energia, e a maioria, quase 100% das pessoas ficavam assim, uau, tipo, você é do Brasil. Era muito legal isso, eu gostei muito Vocês querem me abrir agora para perguntar alguma coisa? Eu já estou falando há 1 hora aqui. Carol, você quer perguntar? Eu respondi você sobre a questão da segurança. Respondeu. Era mais essa questão do perigo mesmo, porque eu vi que você em alguns momentos andava muito sozinha, né? Assim, em alguns momentos dos vídeos que eu vi dos seus stories. Então, essa questão da segurança mesmo, nós mulheres sozinhas no meio do. Mas eu acho que a experiência sozinha é bem legal, eu acho que é até melhor, sabia? É muito legal. E assim, em termos de valor, de dinheiro, quanto é uma viagem dessa? Uma curiosidade assim para planejamento. Olha, eu não sei quanto que eu gastei mais, porque eu não tenho paciência para ficar contabilizando Entendi. assim e tal, mas assim, dá para fazer bem barato, como eu falei, assim, se você ficar em albergue público, é na faixa de 8 euros, no máximo 10 euros para hospedar. E a alimentação, tem o menu do peregrino, que é o jantar, que tem incluído a entrada, o primeiro prato, o segundo prato, a sobremesa e um vinho ou água. E o vinho não é uma taça de vinho, não. É o que você quiser de vinho. Então, dá para ficar bêbado ainda com 12 euros. Em média, esse prato custa de 10 a 14 euros, média. Né? Varia lá da região que está e da onde você fica. Mas a média é 12, a maioria é 12 euros.
E aí você gasta aí aquele valor para lavar roupa, às vezes, você não precisa lavar todo dia, né? Dependendo da época que vier, você vai lavar mais ou menos. Que é o Um seguinte. 100, vai, para assim, tipo, uns 100 euros por dia, até menos, né? Não, gasto tudo isso, não. 50 euros por dia? Olha, dá para gastar de 30 a 50 euros no máximo. Sim, para você gastar 100 euros só se você ficar em hotel todo dia, comer só melhores comidas. Não tem como, né? Não tem como gastar 100 euros. Sabe por quê? Porque você vai chegar lá, você vai andar, você não gasta com transporte, você não tem como fazer turismo, você chega lá, não tem nada para fazer. Eu gastei muito mais em Barcelona e Madrid, porque daí você vai entrar no museu, aí você tem que pagar o metrô, entendeu? Aí você vai para um show, você vai assistir uma apresentação de dança, aí você gasta. Mas lá no caminho mesmo, é tudo de graça. O espetáculo é a natureza e é tudo de graça. Vou cá, mais duas perguntas, já para bater o papo. É o que você repetiria na próxima vez que você fizesse esse caminho, o que você fala assim, Carol, eu não faria nunca mais isso. Uma coisa que você repetiria, falar assim, não, isso eu vou fazer de novo, deu certo, isso daqui não vou fazer. O que eu repetiria? Ótima pergunta. Eu repetiria de ir sozinha e, de repente, fazer um caminho maior, sabe? Fazer maior. Porque agora eu perdi o medo, eu vi que eu dou conta e é legal, porque assim, é um desafio por dia. Não importa quantos quilômetros são, você só precisa vencer o quilômetro do dia. Aí, cada dia que eu terminava, eu estava moída. Eu vou dizer assim, ai, foi fácil? Não foi, eu estava moída. Eu ficava dias e dias tomando anti-inflamatório, todo dia. Eu saía, depois do café da manhã, eu já tomava um anti-inflamatório, porque doía, não era mais o joelho, não, doía tudo. Entendeu? Doía o quadril, doía tudo. Mas, assim, depois que você descansava ali o dia, você acordava nova para outra, e eu acho que o corpo libera a serotonina, coisas, você fica tão feliz que você nem lembra mais da dor depois. É que nem ter filho. Você sofre, mas depois você esquece. A felicidade é tanta que você esquece da dor. E o que eu não faria é levar tanto peso. Eu acho que eu ainda levei muito peso. Para você ter uma ideia, os primeiros dias eu passava 2, 3 horas por dia da minha caminhada pensando o que eu poderia tirar da minha mala. Eu passava um tempão, o que eu vou deixar no caminho? O que eu vou deixar no caminho? Eu falava. E eu comecei a deixar. Eu deixei algumas coisas nos primeiros dias. Eu deixei o guia, era um livro desse tamanho. Eu falei, cara, não estou nem lendo esse negócio, depois eu compro se eu quiser ler. Eu falei, eu não vou ficar carregando esse negócio, deixei de presente para alguém lá. Não falei, não tem o menor sentido ficar carregando guia. Tá tudo na internet, não carregaria guia. Deixei alguns remédios, foi incrível, porque eu levei 1 tonelada de remédio, porque a gente morre de medo de ficar doente e não ter o que tomar. E a única coisa que eu precisei, que eu fiquei doente, eu não tinha levado o remédio, que era para o estômago e para o intestino. Eu passei mal no penúltimo dia, por conta, dizem que é por causa da água, mas pode ter sido alguma comida também. E eu tive dor no estômago, tive cólica, não cheguei a ter diarreia nem vômito, mas eu passei mal a caminhada inteira. Eu caminhei 20 quilômetros carregando mochila, passando mal. E eu não tinha nenhum remédio, nenhum, 0 remédios para o estômago e para o intestino, para cólica. Eu não levei um Buscopan, não levei nada. E eu falei, cara, como você trouxe eu levei até remédio para antibiótico para infecção urinária e não tinha um remédio para cólica. Eu falei, não deixe de levar o remédio para cólica, porque se tu passar mal da barriga no meio do caminho, você não tem, às vezes, onde comprar. Tem farmácia em todos os lugares, mas, por exemplo, nesse dia eu comecei a passar mal nos primeiros quilômetros, né? Então, só tinha remédio aonde eu ia chegar. As outras vilas no meio do caminho eram tão pequenas que não tinham farmácia. Então, eu só consegui comprar no destino final. Era perto? Era 19 quilômetros. Eu passei 19 quilômetros andando passando mal. É perto.
Então, assim, eu não deixaria de levar um remédio para o estômago e para o intestino na próxima vez. Porque o resto tudo tem lá, né? Por exemplo, coisa para o pé. Me falaram, leva coisa para o pé, porque dá calo, sempre vai dar calo. Eu acho que é impossível não dar calo. Não importa o calçado que você vá, sempre vai dar calo. Mas lá você compra, entendeu? E eles têm lá de remédio e de curativo para calo, é melhor do que o que a gente pode comprar no Brasil. Então eu levei umas coisas daqui, mas nem usei, porque os de lá eram melhor, eu acabei comprando o outro lá, que é o tal do Compid, é a melhor coisa do mundo para colocar para os calos. Então, assim, o que eu repetiria é isso, não repetiria aquele tanto de peso. Okay. Teve umas roupas que eu não usei. Tem algumas coisas que talvez você precise no caminho que você não levou, aí você compra. Por exemplo, eu não estava contando pegar 3 graus. Eu peguei Nossa, 3 graus. Eu não estava contando pegar 40 graus. Comecei com 40 graus. E depois no meio, acabei pegando 3 graus. Não estava preparada para 3 graus. Aí eu comprei uma luva, né? Eu comprei uma meia que esquentava mais. Mas deu para se virar, assim, não foi o fim do mundo, não. Tomei uma cachaça antes de sair de manhã. A gente começou a tomar cachaça de manhã para sair para caminhar. Eu falei, como é que sai nesse vento com 4 graus para andar no frio danado? Daí a Marcia falou, vamos tomar um negocinho assim para esquentar? Eu achei ótima a ideia. Depois desse dia, a gente volta e meia tomava umas assim para esquentar no caminho. E aí foi muito, muito divertido. A gente viu que ajudava a dar um gás. Ô, Kai, e a última pergunta, que senão eu vou ficar perguntando, né? Tipo, entrevista. Pode perguntar, pode falar. E o seu encontro com Deus antes e depois? Essa sua busca? O espiritual. Certo. Esse é um Antes tópico. e depois, o que foi para você depois? Como assim antes? Antes de ir? Não, antes você, pelo que eu lembro do começo da conversa, você foi mesmo porque você queria ter o seu momento e ver essa conexão com Deus, né? Qual que é a diferença da sua conexão com Deus antes do caminho e depois do caminho? Então, vou falar que foi a pergunta que o meu amigo fez, como foi sua experiência espiritual? Então, nos primeiros dias, eu estava ali no meu relacionamento normal com Deus, né? Eu fazia minha oração, conversava com Deus todo dia e tal. Eu pedi algumas coisas para Deus me mostrar, me revelar. E depois de alguns dias, assim, uns poucos dias, eu estava tão assim, acho que envolta com as minhas dores, com os meus medos, né, com as dificuldades físicas e tal, que eu percebi que não tinha nada de especial no caminho. Eu falei, uai, cadê aquele negócio, né, que o povo fala que tem, que você vai sentir uma coisa no caminho? Eu falei assim, não tô sentindo nada. Tipo assim, tá tudo do mesmo jeito que sempre, né? E aí eu comecei a observar o porquê disso, né? Eu comecei a falar mais com Deus. E depois de uns dias, o que eu percebi? Eu percebi 2 coisas. Que, primeiro, eu comecei a entrar em contato com Deus por meio da natureza. Porque aí eu comecei a desafiar Deus, né? Tipo, tá bom, você tá aqui? Eu falei, de verdade, eu comecei, você tá aqui? Tipo, isso foi no segundo dia, eu tive essa experiência, até contei com uma amiga. Tava um calor de, tipo, um sol de 40 graus. Eu tinha perdido meu chapéu. Eu tava andando há horas num soléu, assim, uma sombra. Só sol, sol, sol. Eu ainda não sabia ajustar a mochila estava pesando 1 tonelada. E aí chegou uma hora que eu comecei a conversar com Deus. Eu percebi isso, a gente conversa com Deus quando a gente tá, o calo aperta, né? E aí eu comecei a conversar com Deus e falar assim, pô, Deus, você podia mandar uma sombrinha aí para mim, né? Um ventinho, sabe? Só para ir, porque o calor tá impossível. E eu juro, não demorou assim 30 segundos. Apareceram 2 árvores gigantes assim no caminho. Mas não era só a árvore, tudo bem, a árvore
ia estar lá de qualquer jeito, ia aparecer de qualquer jeito, né? Tipo, eu não acho que Deus colocou a árvore naquele momento só para eu chegar. Mas eu cheguei naquele momento no meio daquelas duas árvores, elas ficavam assim, ó, o caminho estava aqui, elas estavam aqui, uma do lado da outra, né? Era grandona, assim. Aí eu parei no meio das duas árvores e soprou um vento inexplicável. Assim, um vento, mas era uma brisa, não era uma brisa morna de 40 graus, era uma brisa fria. Sabe aquele sopro assim, relaxando você? E aí eu lembro que eu fechei os olhos, assim, tipo, senti, assim, naquele momento, assim, verdadeiramente, tipo, o Espírito Santo batendo em mim, falando assim, tá aí, filha, você pediu, eu atendi você. Eu tô aqui, tipo, você não tá sozinha, né? Não se preocupa. Eu ouvia claramente Deus falando isso para mim. Tipo assim, fica tranquila que vai dar tudo certo. O que você precisar, eu tô aqui. E aí, nesse dia, eu lembro que aconteceu duas coisas. Essa e a outra foi a mochila, que estava pesada. Eu não estava conseguindo ajeitar a mochila, eu não sabia, eu demorei. Eu devia ter pedido para alguém me ajudar, ensinar a botar a mochila antes de eu ir, né? Eu não era hiker. Aí eu peguei a mochila assim aqui e falei assim, ô Deus, você podia mandar uns anjinhos aí para dar uma segurada na minha mochila por uns tempos aí, porque tá pesado hoje. Dá uma aliviada aí para mim e tal. E aí eu lembro que eu fiz assim, sabe quando você dá uma mexida assim no corpo? E a mochila mudou de lugar e encaixou no meu quadril aqui, aonde amarra. E aí ela foi para o lugar certo e de repente parecia que o peso tinha saído todo das minhas costas. Na mesma hora que eu falei, a mochila foi para o lugar certo e parecia que eu não estava mais com mochila nas costas. O peso saiu todo. Aí eu falei, ai, eu sabia que tinha uma mágica esse negócio. Esse negócio não estava certo. Mas assim, aquele momento eu tinha certeza que era tipo uma resposta de Deus, porque eu estava ajeitando a mochila há 2 dias e não funcionava. E naquele momento que eu fiz aquela ajeitada assim, a mochila encaixou e o peso sumiu. E aí eu senti aquele alívio do tipo, ai, agora eu podia andar mais uns 20 quilômetros. Estava bem mais fácil. E aí, com os dias que foram passando, né, que eu fui desconectando um pouco dos problemas, a mente foi acalmando, eu comecei a me conectar muito, muito, muito com tudo. Gente, é impressionante. Eu ouvia os passarinhos, eu via Deus nos passarinhos, nas árvores balançando, nas flores, no rio passando. Então, assim, eu estava falando com Deus o tempo inteiro. E eu ouvia o tempo inteiro Deus falando comigo. Eu até brinco que não foi nem uma nem duas, foram várias vezes, assim, que eu estava do nada, rindo do nada, no meio do caminho. Eu parava toda hora, assim, tipo assim, para sentir, sabe, aquela presença. E eu começava a rir do nada. E aí o povo às vezes passava, o pessoal que era amigo, às vezes não estava do lado, mas estava perto, né? E aí olhava e falava assim, vai, tipo, o que aconteceu? Conta pra gente, né? Que a gente também quer. E aí eu falava assim, eu chamo isso de Espírito Santo. Porque a maioria das pessoas que eu conheci no caminho não tinham um relacionamento com Deus, não acreditavam, não estavam ali por isso, ou nem eram cristãs. Então, eu comecei a falar isso, e aí o povo começou a ficar meio intrigado, né? Tipo, o Espírito Santo. Eu lembro que um dia eu falei assim, refletindo, eu falei assim para um dos rapazes que estava andando com a gente, eu falei assim, você já parou para pensar que a maioria das pessoas lá não estão por conta de Santiago de Jesus? Eu acho, né? Pode ser que tenha muita gente, mas eu não conheci. E aí eu falei assim para ele, você já parou para pensar que tudo isso, esse monte de gente que está vindo para cá, tudo isso que tem aqui, essa estrutura toda, sim, cara, o norte do país é praticamente vive em função do turismo disso. Ali ao redor de Santiago, a maioria das vilas, dos vilarejos, das pessoas, tudo é em função do turismo disso. É um grande comércio por conta do turismo, da peregrinação.
E aí eu falei para ele assim, já parou para pensar que esse monte de gente vem para cá do mundo inteiro, tem tudo isso por conta de Jesus? Aí ele me olhou com aquela cara estranha, do tipo, claro que não, né? Tipo, o que tem a ver? Aí eu falei assim, ó, mas se você parar para prestar atenção, o caminho foi criado porque Santiago veio aqui. E Santiago só veio aqui porque ele queria falar de Jesus. Então, no fundo, fundo, é tudo sobre Jesus. Aí ele parou e falou, verdade, faz sentido. Mas, assim, existe uma certa resistência, sabe? Eu percebi, no primeiro momento eu fiquei frustrada, porque eu vi que muitas pessoas perderam esse significado e essa busca. Até nas igrejas mesmo, muitas vezes, a maioria das vilas que a gente passa, a igreja está ali só para dar o carimbo, porque a gente precisa pegar um carimbo quando passa, é o selo, né, que eles chamam, você dá um carimbo na credencial para comprovar que passou naqueles lugares. E eu percebi que muitas igrejas que eu fui para conhecer e para pegar o selo, estava ali só pelo selo, ou para receber um donativo. Porque aí eles dão um selo para poder receber um donativo, uma doação, uma oferta, né? E aí eu percebi assim, quanto aquilo estava comercial, sabe? As pessoas não viam mais o verdadeiro significado. Mas, para também não ficar essa frustração, né? Quando eu passei em León, eu fiquei hospedada no albergue dos peregrinos do monastério de São Francisco, dos beneditinos. E aí eles fazem um tour pelo monastério para conhecer a igreja. E aí um padre beneditino, ele faz uma visita guiada, né? Então ele mostra, fala de Jesus. E aí esse dia, assim, foi uma experiência que falou de Jesus, que lembrou de Jesus. E aí ele fala numa hora lá, que ele fala de São Francisco, né, e tal. E aí ele fala numa hora para a gente, assim, para lembrar o verdadeiro significado do caminho. E ele fala assim, não deixem de se conectar com a natureza, porque Deus está na natureza. E aí, coisa que eu falei, eu já estou fazendo isso. Eu fiz uma imersão completa, assim, eu fiquei feliz porque eu mostrei isso um pouco para as pessoas que estavam comigo. E aí a conversa que eu tive com esse amigo foi que a minha maior experiência espiritual ali foi ser um pouquinho de sal na vida daquelas pessoas. Porque, por menor que tenha sido, eu consegui falar de Jesus e levar um pouco desse exemplo, né? Porque talvez eu tenha mostrado pelo meu exemplo. De todo dia, quando eu começava, eu tinha o meu momento de oração. Muitos momentos eu tive essa experiência de estar cheia do Espírito Santo e de chorar, mas era um choro de alegria, né? Sabe aquele transbordo que você chora, assim, transborda do Espírito Santo, você chega e chora. Eu tive isso todos os dias, todos os dias. E eu acho que isso foi muito importante para eu conseguir terminar, porque foi isso que me deu a minha alegria do caminho inteiro. Eu acho que o que mais marcou nas pessoas que cruzaram por mim no caminho, que eu acho que é um pouco da minha característica, né, da minha personalidade, mas eu acho que isso foi acentuado no caminho porque eu me livrei dos pesos, foi a questão da alegria. Eu estava sempre cheia de alegria, sempre cantando, sempre falando. Eu até falei uma hora lá, falei, gente, vocês devem estar de saco cheio de mim. A doida com os fones lá, e eu ficava cantando lá do meu jeito, nem sei como é que saía. E aí o povo, às vezes, depois no final, o povo já estava pedindo para eu cantar. E eles falavam assim, não, o importante não é ser bonito, o importante é que você esteja feliz. Não importa se está bonito ou não está, se cantou certo ou se cantou errado. Então, eu acho que essa alegria assim, que eu levei e que eu comuniquei, né, eu acho que foi o maior presente de todos. E junto com isso, aí
eu levei um pouquinho de Jesus, né? Dessa experiência. Agora, assim, do meu relacionamento que mudou, foi essa segunda parte que você perguntou. Eu treinei um pouquinho mais confiar. Sabe aquelas coisas que a gente não confia? E eu percebi, assim, muitas vezes que é o que acontece na vida, né? Que, assim, o caminho, ele só mostra o que acontece na vida. Fala assim, aí o povo briga no caminho, você vê o povo reclamando, sabe? Ai, porque dormi mal, porque a comida tá ruim. Isso é a vida, né? As pessoas são assim. A briga, você começa a conviver um pouco mais, daqui a pouco você já está brigando com a pessoa, se desentendendo, né? Porque você quer dormir num lugar X, a pessoa quer no Y, você quer ficar sozinha, a pessoa não sai perto de você. Nunca briguei com alguém, não, porque eu estava zen, gente, eu não briguei com ninguém. Mas eu via as pessoas fazendo isso, né? E eu falava assim, ai, que bom que eu não estou mais assim, porque eu já fui assim, né? De ficar reclamando por conta de besteira. Eu fiquei feliz comigo nesse ponto, porque eu vi que eu já estava um degrauzinho acima na minha jornada de evolução. Eu consegui não ficar reclamando das coisas que não estavam boas. Por exemplo, minha primeira noite eu não dormi. Não dormi. É sério, eu dormi zero. Tava 40 graus e era um saco de dormir, minha primeira experiência com o saco de dormir. O saco de dormir grudava em mim. Eu tava suando, quase pelada e suando. E aquela coisa grudava em mim. E a mulher que dormia embaixo de mim roncava que tremia a cama toda. Eu falei, impossível dormir desse jeito, gente. A cama tremia. E eu falava assim, eu botava os protetores de ouvido e falava assim, eu não tenho dificuldade para dormir. Gente, eram umas 4 pessoas roncando dentro do quarto. Eu nunca vi tanta gente roncando no mundo. Todo mundo ronca nesse mundo. Nunca fiquei num quarto que não tivesse alguém que roncasse. E aí eu lembro que nesse dia eu não dormi nada, nada. Eu levantei da cama, eu estava na parte de cima do beliche. Eu saí da cama 2 vezes. 5 horas da manhã eu estava tomando banho, porque eu estava toda grudenta, eu não aguentava mais de calor. Eu sentei uns 40 minutos numa salinha da recepção do albergue para tentar me refrescar, porque esse ambiente estava mais fresco que o quarto. E quando deu 5h30, eu arrumei as coisas e fui para caminhar. Eu falei, ai, paciência, não vou dormir hoje, vamos caminhar, né? Pelo menos caminhar. E aí eu coloquei toda a minha energia no caminho, no nascer do sol, na vista, era tudo lindo, estava tudo lindo nesse dia. E eu falei assim, quando eu chegar lá eu durmo, né? Eu vou chegar cedo, porque eu saí cedo, aí eu peguei menos sol. Quando o sol começou a esquentar muito, que ficou calor, que era uma volta de 9h30, 10 horas, eu já estava chegando. E aí eu falei, ai, graças a Deus, eu cheguei antes do calorão, cheguei bem cedo, a cidade estava fechada ainda, não podia nem entrar no albergue, mas eu tinha certeza que eu ia dormir naquela tarde, recuperar o meu sono. Então, assim, eu percebi que eu tive esse grande ganho, assim, de já não estar reclamando, né? A vida é assim, vai ter um monte de perrengue, não vai ser tudo bom, né? Eu falei isso, eu falei, gente, não é tudo bom o tempo todo. Tipo, ai, a melhor cama de todos. Mas nem todo dia. Tem dia que é comida, tem dia que é a cama, né? Tem dia que é o vinho. Tinha dia que eu também o vinho que parecia um vinagre, né? Mas a maioria dos dias o vinho estava maravilhoso. E aí é aquilo que a gente aprendeu, né? Onde que eu vou colocar a minha atenção? Eu botava no que estava bom, né? Eu falava, hoje eu vou botar a minha atenção nos passarinhos, né? O primeiro dia que eu parei lá, que estava um calor de 40 graus, eu comecei a observar as andorinhas. Eu nunca vi tanta andorinha na minha vida, nunca. Chegou uma hora que eu falei, gente, essas andorinhas chegam a ser irritantes, porque tinha centenas de andorinhas voando durante milhões de horas e cantando até 10 horas da noite, porque o sol só se punha às 10h30. E aí eu fiquei horas observando aquelas andorinhas. Eram milhões de passarinhos. Eu falei, gente, eu nunca vi tanto passarinho na minha vida. Qualquer lugar que você parasse, você ouvia muito passarinho. Porque você anda por vilarejos, então você é muita natureza.
E aí eu botava minha atenção naquilo que era especial. E eu até comecei a criar era uma brincadeira, né? Que eu falava assim, todo dia tinha um presente, né? Que eu falava que era o presente de Deus, né? E aí, por exemplo, teve um dia que estava muito quente e a gente chegou numa área lá que era um rio passando e tinha uma área de descanso com muitas árvores, era tipo uma plantação de pinheiro, no meio das plantações do nada, assim, das plantações de trigo, tinha aquela fileira de pinheiros. Então a gente passou nessa região, tinha uma sombra muito linda, assim, era um lugar mágico. E aí tinha um rio passando, aquele monte de passarinho, né? Aqueles pinheiros gigantes. E aí eu olhei para o pessoal e falei assim, grava, porque esse aqui é o nosso presente de hoje. Então, assim, cada dia tinha uma coisa assim muito assim, extraordinária, que era o meu presente do dia. Mas eram todas gratuitas, tá vendo? Você não gastava nada. Era assim. Só que nem todo mundo vê. E aí eu fiquei feliz porque eu consegui ajudar algumas pessoas a começarem a ver isso, né? Então, sabe aquele povo que sai de manhã e sai correndo, que tem que chegar logo no outro lugar? E, então, teve gente que caminhou 800 quilômetros e chegou assim no final. Com pressa para chegar, sem parar para ver os passarinhos, as coisas, né? Então, assim, pode ser que você passe pelo caminho e não aprenda nada. Também pode. Eu vi gente que chegou no final e ainda estava reclamando. Que, tipo, parecia que não tinha aprendido nada, que não tinha visto nada, que não falou com Deus, que não viu nada. Então, assim que nem na vida, já viu o povo de 80 anos que passa a vida e parece que chegou a 80 anos e não aprendeu nada, continua resmungando, não aprecia, não sabe ser feliz. Eu falei, gente, eu não quero chegar aos 80 anos sem aprender a ser feliz. Não é? Porra, tu vive 80 anos e não sabe ser feliz ainda? Que merda que tu fez aqui nessa terra, cara? Mas também não dá para ser feliz todo dia, né? O dia que eu passei mal, a última coisa que eu vou contar, porque tem milhões de coisas para contar. Tem que fazer um encontro parte 2. O dia que eu passei mal, eu conversei com Deus e falei, tá bom, eu tô passando mal porque não pode ser tudo tão perfeito, né? Tava bom demais. Olha só, não tinha acontecido nada de grave, nada de errado. Eu não tinha tido, tirando as minhas dorzinhas do joelho, cansaço físico, não tive nada. Deu tudo ótimo. Até quando dava errado, dava certo. Entendeu? Tava tudo muito perfeito. Eu tava muito feliz. Aí ele falou, não, você vai passar um diazinho passando mal, entendeu? Para aprender a lidar com a dor. Uma dor de verdade, assim, porque aquele dia, o que eu percebi? Quando a gente não está bem fisicamente, interiormente, emocionalmente, não importa onde você está. Pode ser o lugar mais lindo do mundo, estavam lá os mesmos passarinhos, as mesmas árvores, era um lugar lindo, do mesmo jeito, era igual o dia anterior e o último dia. Mas eu não vi nada, juro para você, eu não vi nada. Eu só queria chegar. A única coisa que eu concentrava era tipo, eu preciso aguentar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu tinha que ficar trabalhando aquele mal-estar e dar conta de mais um pouquinho. E aí, como é que eu dei conta de mais um pouquinho? Aguentando agora. Eu só tentava, eu meditei 19 quilômetros, sério. Porque eu tinha que pensar assim, eu só preciso aguentar a dor agora. Como eu vou fazer nos próximos 10, eu não sei. Eu lembro que quando faltava 10, mais ou menos, 9, acho que 8 quilômetros, a Márcia falou assim, você não quer chamar um táxi para ir embora? Eu estava fazendo assim, eu andava um pouquinho e dormia. Porque eu estava, sabe quando você tem muita cólica, que você começa a perder as forças, dá aquela sensação de desmaio? Eu comecei a ter isso, então eu comecei a deitar para ver se minha pressão voltava, e aí eu dava uns cochilinhos, porque essa noite eu também não tinha dormido, porque eu já tinha começado a passar mal à madrugada, né? E aí eu recuperava um pouquinho e ia mais um tempinho, depois eu dormia mais uns 15 minutos. Então eu fui sentindo o meu corpo, fui respeitando os limites,
Eu não comi nada nesse dia, eu lembro que mal água eu conseguia tomar, eu tomei uma vitamina que tinha no caminho lá, acho que eu falei, esse foi o meu presente de Deus do dia. Eu não conseguia comer nada e apareceu um lugar que tinha umas vitaminas, que eles chamam os smooths, que faz só com água, que bate a fruta congelada. Então aquilo o meu estômago aceitou. E me deu uma energia assim para eu conseguir terminar. Porque eu estava fraca já, porque eu não tinha comido nada. E aí eu lembro que eu tive que ir superando quilômetro por quilômetro. Aí quando a Marcia perguntou, você nunca pediu um táxi? Eu falei, porra, eu andei 12 quilômetros, eu não vou carregar agora quando eu vou pedir táxi. De jeito nenhum. Eu não vou. E eu achei lindo que eu estava indo bem devagarinho, né? Nesse dia o que a gente podia ter feito, sei lá, em 5, 6 quilômetros, 6 horas, a gente fez em 8, 9 horas. Porque eu fui bem devagar, fui parando. E eles me esperaram, e no final a Marcia falou assim, a Marcia se ofereceu para levar minha mochila. Pensa, ela é pequenininha aqui, ó. Ela carregou a minha mochila nos últimos quilômetros. Eu levei a dela, que estava levinha, acho que a dela estava metade do peso da minha. Fiquei morrendo de inveja. E a bichinha desse tamaninho levou a minha mochila. Fiquei assim, impressionada. Eu falei, gente, eu achei linda, linda, linda a atitude dela. Eu acho que eu teria conseguido, mas foi muito mais fácil levando a dela. E a Masha foi meu presente de Deus nesse dia, porque ela levou a minha mochila, me esperou. A Lucy foi comigo, me acompanhou o tempo todo. A Masha foi na frente com o Aiden, e depois a gente se encontrou, ela pegou minha mochila, né? Mas a Lucy foi comigo o tempo todo parando, esperou dormir, tirou foto minha no banco dormindo. Ela teve a maior paciência. Mas eu vi que naquele dia, assim, foi meu presente, meu Deus, tipo, permitiu eu passar aquilo para eu aprender. Eu falei assim, agora eu já sei, por que às vezes a gente passa por uns lugares e não consegue ver beleza nenhuma, né? Já viu? Você vai, às vezes, para um lugar incrível, o lugar parece que tá uma merda, você não tem graça. É porque tá aqui dentro não tá legal. A gente, para conseguir ver o belo lá fora, é tipo o filtro, né? Eu falo agora que é o filtro. A gente está aqui na rotina com um filtro, vendo a realidade de um jeito. E aí lá você foi trocando os filtros. Quando chegou no final, meu filtro não estava legal nesse dia. Eu falei, eu vi, o lugar tá bonito, né? Eu lembro que eu nem tirei foto. Eu falava, tá bonito, mas eu não achava graça de nada. Eu tirava as fotos só por tirar, porque eu falava assim, vou passar um dia sem nenhuma foto, não pode, né? Mas foi isso. Tem muitas coisas, eu acho que até do espiritual, do relacionamento, tem outras experiências também que eu vivi, que foram bem legais, que eu ainda quero compartilhar. Mas quero agradecer, pronto, já passei pra caramba, porque eu ia falar só uma hora. Obrigada, Carolzinha. Tá, beijo. Eu também me encerrar. Por ter muito compartilhado. obrigada. Bom. Vou ver se eu faço outro. Se não der semana que vem, eu faço na outra semana, porque semana que vem eu tenho negócio. Cris, beijo. Você quer perguntar alguma coisa mais, Cris? Cris não perguntou nada. Oi, maravilhosa. Que top essa viagem. Que lindo. Obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente. Um pouquinho não, né? Muito. Foi maravilhoso. Muito, Mas tem muita coisa para contar. Tem muitas coisas legais que aconteceram. Eu imagino. Mas, assim, uma coisa que eu fiquei muito curiosa, assim, eu acho que até eu esqueci o nome dela agora, que perguntou. Ela perguntou sobre valores, né? Um mínimo, assim, você fala, olha, pelo menos com tanto dá para você ir, ficar quanto tempo lá? O seu tempo foi quanto tempo de caminhada? A caminhada foram 20 dias. 20 dias, né? Eu calculo, assim, uma média tranquila, que dá para você ficar... Não muito conforto, mas dá para fazer legal. 40 euros por dia. 40 euros por dia, fora as passagens, né? Para hospedagem, alimentação. Uhum. Quando a gente acompanha, a vontade é grande de ir, né? Aí você já pensa no planejamento. Ou pelo menos uns 40 euros, porque tem os lugares que você pode gastar um pouco menos. Tem como gastar menos ainda? Tem. O pessoal às vezes faz uns esquemas
em vez de você ficar comendo em restaurante, em coisa, de comprar no mercado, sai mais barato. Às vezes é difícil comprar no mercado se você estiver sozinha, por exemplo, não dá para você cozinhar só para você, né? Muitos lugares tem cozinha para você poder cozinhar. Então, às vezes o pessoal se conhece, faz um grupo, compra comida. Eu fiz isso uns 2 dias que eu cozinhei. Eu também já estava enjoada de comer em restaurante. Aí a gente comprou no mercado e eu fiz uma comida na cozinha. E aí a gente sai muito mais barato, entendeu? Muito mais barato. Alguns dias eu comprei no mercado café da manhã, comprava o lanche para comer no caminho, em vez de ficar comendo nos restaurantes no caminho, lanchinho. Uhum. Eu levava uma fruta, um biscoito, uma coisa, entendeu? Para gastar menos no caminho. Que incrível, você contando e eu fiquei pensando, cara, imagine você no meio do deserto, você olha para um lado, você olha para o outro, não vê ninguém. É bom demais! Vou te contar que é bom demais! E depois que passa a adrenalina é bom, né? Depois que você acalma, entra. Você teve algum... assim, vou dizer, no primeiro dia, eu lembro direitinho. Algum leve desespero? Teve algum leve desespero, assim? Você teve assim, que ter domínio próprio ali? Teve algum leve desespero? Você teve algum leve desespero? Tipo assim, algum momento assim, você teve aquele desesperozinho? Não? O meu único desespero, vou te contar assim, o único momento que eu sofri mesmo, que eu fiquei angustiada, foi logo que eu comecei, porque eu perdi o chapéu. Eu estava bastante ansiosa, com medo do caminho, se ia dar certo, se eu ia achar o caminho, se eu ia me perder, né? Como é que ia ser e tal, no primeiro dia, os primeiros quilômetros que eu estava andando. Mas eu fiquei muito angustiada, porque eu perdi o chapéu nos primeiros, sei lá, 500 metros. E aí, quando eu cheguei naquele sol de 40 graus, eu não tinha chapéu e não tinha onde comprar chapéu. E eu fui perguntar para uma mulher lá num lugar lá, uma lanchonetezinha, que eu fui perguntar onde que eu podia comprar um chapéu, e ela falou para mim, não, só em Castro Redes, que era 3 dias dali, andando. Então, assim, nesse dia eu fiquei angustiada, porque eu não queria tomar sol, eu tenho melasma, eu não posso tomar sol na testa. E aí, não posso tomar sol no rosto, na verdade. E eu fiquei desesperada, porque eu falei, e agora? Como é que eu vou ficar sem chapéu? Mas esse foi o meu maior sofrimento ali no início. Mas eu achei o chapéu na primeira cidade, tinha lá um mercadinho que vendia tudo para peregrino, acabei achando o chapéu. Nem estava procurando mais, porque falaram que não tinha, mas acabei achando. E mesmo assim, até chegar lá, Deus me ajudou, viu? Eu estava lá, comecei a orar, né? Porque eu perdi o chapéu, estava sofrendo, me critiquei 1000 horas por conta do chapéu. E eu tinha lavado uma camiseta que eu tinha usado na viagem e a camisa não tinha secado. E estava na mochila. Eu lembrei dessa camisa e peguei para botar para secar, que a gente pendura na mochila, assim, para secar as roupas, né? Aí eu peguei essa camisa para secar e fiz assim com a manga para botar na mochila para secar. Quando eu fiz assim, eu tive a ideia de botar na cabeça. Aí eu botei ela aqui, eu tenho até foto lá. Eu botei ela aqui e amarrei aqui a manga. E aí ela estava meio úmida, parecia assim uma bênção de Deus. Refrigério, né? 40 graus. E aí aquela camiseta úmida na minha cabeça, assim, deu aquele refresco. Eu falei, ai, gente, é uma bênção. Estava melhor do que o chapéu. Foi o refrigério, né? O refrigério. Foi tipo o cuidado de Deus. Aí eu botei. E aí depois, quando ela começou a secar, que nesse dia assim, o sol estava bem judiando, né? Eu molhei ela nas fontes, quando eu ia pegar água, eu molhava ela e umidificava de novo para botar na cabeça. Mas eu fiquei parecendo uma doida, né? Caminhando com aquela camiseta amarrada na cabeça. Mas depois você já não liga mais para nada, você anda igual doida, com a cara de maluco, não liga mais para nada. Só curte a jornada, né? Mas dá para ir, ó. Se você calcular aí uns 40 euros, dá para gastar um pouquinho menos se você tiver essa disciplina de comprar nos mercados, né?
Eu, como tinha o cartão, assim, alguns dias eu economizei bastante, outros dias eu chutei o balde. Eu tive um prejuízo danado lá com as passagens de trem, tanto a de ida para Burgos, como a de Barcelona para Madrid. De Santiago para Barcelona eu fui de avião, que não foi muito barato, mas eu fui de avião, né? Foi rápido. O trem estava quase o mesmo preço, mas estava demorando um dia inteiro. E acabou dando tudo certo. Então, acho que o que eu mais gastei na viagem toda mesmo foi passeando lá em Madrid, em Barcelona, e com as passagens de trem, porque eu comprei... É aquela história, às vezes a gente tem que saber criar um meio termo, né? Assim, é bom planejar antecipado? Comprar passagem de trem antecipado é importante, porque em cima da hora é bem caro, mas muito antecipado é ruim, porque, por exemplo, eu comprei muito antecipado, depois eu mudei os planos e perdi as passagens. Né? A de Barcelona para Madrid eu perdi, porque eu tinha comprado uma data e acabei voltando em outra. Então, quando for comprar passagem de trem, tenha certeza as datas que você quer, ou compre a passagem um pouquinho mais cara para você poder mudar. Porque a tarifa básica, não deixam trocar data, nada, você perde se você depois não usar. Agora, tem coisas que não vale a pena fazer com antecedência. Me perguntaram isso, se você está querendo ir, por exemplo, reserva a hospedagem da onde você vai começar o caminho e só. Né? E Santiago é bom reservar uns dias com antecedência, mas não precisa ser tipo antes de ir. Dá para você reservar tudo num dia antes, 2 ou no mesmo dia, sempre tem onde ficar. E é até melhor, porque lá você consegue descobrir lugares que não tem no Booking. Né? Eu descobri lá, eu reservava tudo por telefone, direto no lugar, coisas que a gente só sabe por meio dos aplicativos específicos do caminho. Eles não têm no Booking, nenhuma internet dessa, só reserva por telefone. Então é melhor reservar só lá, né? Nem pelo WhatsApp às vezes você consegue, só ligando. Então tem coisas que não vale a pena fazer com muita antecedência lá não. Deixa para fazer lá. Show, gratidão e parabéns pela coragem, pelo sonho realizado. Né? Pronto, tá realizado. Já posso pensar no próximo já. Eu espero aí que muitas mulheres façam, inspiradas em mim. O Marcelo, meu professor de Mindset, vai fazer agora dia 20 de agosto. Ele foi e se inspirou em mim. Ele já queria fazer, mas ele ficou muito empolgado com o meu caminho e resolveu fazer já agora em agosto. Ele está indo e ele vai fazer os 800 quilômetros lá de São João. Vou seguir ele lá também para acompanhar o trajeto dele. Cada jornada é uma jornada. Eu faria algumas coisas diferentes, né? Algumas cidades que eu fiquei, eu não ficaria. Outras que eu não passei, eu passaria, né? Eu não iria com reservas, eu iria fazendo o caminho conforme eu sinto, porque eu fiz algumas reservas, eu fiquei presa algumas datas, então eu tive que correr, mudar algumas coisas para poder me manter ali naquele cronograma. Eu deixaria meu cronograma mais livre da próxima vez, para sentir, né? Às vezes você quer mudar, quer ficar mais em uma cidade, aí não dá, entendeu? Entendi, show de bola. Mais alguma coisa, Cris? A gente vai fazer um segundo encontro, que eu tenho um monte de coisa ainda, se você quiser. Show de bola. Eu aviso lá quando vai ser o próximo, tá bom? E muito obrigada, gratidão, saudade de ti. Também um beijo, poderosa. Beijo, meu amor, tchau, tchau.